Boa noite, vamos começar então nosso Política e Elas. Deixa eu convidar a nossa colega Geissa, se ela já está a postos para a nossa live. Geissa, cadê você? Opa, deu bom. Olá! Tá me Aê, escutando? oi tu. Também não, porque sempre tenho problemas, né, com áudios, então sempre bom perguntar. Maravilha. Hoje a tela fica um pouquinho menor, porque não temos a Camila Gonda conosco. Então ela teve um compromisso aí, então por motivo de força maior, de antemão ela já pediu as desculpas, mas na segunda-feira que vem estará conosco. Eu sou Sirlene Araújo, do Diário de Curitiba, com o Política e Elas. Muito bem-vinda, Geissa Franco. Boa noite a todas e a todos. Estamos aí, né, para mais uma noite de debate sobre mulheres na política. E é isso. Isso aí. Um pouquinho atrasadas para É, essas questões, mas presentes, né? hoje um pouco triste, né, com a saída do Gil do BBB, mas faz parte Menina, e do não é? jogo. Né? Tava Não torcendo por somos ele. comentaristas de reality, mas Não, temos mas que essa eu tenho deixar que aqui nossa comentar, né? indignação, inclusive Porque pelo nosso tema. sim, exatamente, né? Também nem tinha pensado nisso e faz todo sentido, né? O Gil tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem tudo a ver. Então, começando mais um Política e Elas, nessa segunda-feira. O tema de hoje, como nós havíamos pré-definido semana passada, eu só aumentei um pouquinho mais o nosso tema. Era diversidade sobre os perfis femininos na política. Então, eu resolvi colocar diversidade mais inclusão. Né? Então, eu coloquei a questão também da inclusão por questões de vermos também as mulheres com deficiência física. Né? Então, será que tem inclusão? Será que tem acessibilidade, né, para essas mulheres? Quem são essas mulheres? E se está tendo essa oportunidade para quem também tem a deficiência. Então, vamos falar disso, vamos falar da diversidade. Até foi bem legal a gente comentar a questão do Gil por causa disso também, né? A gente fica triste e lamenta, não só por essa questão, não é só por isso que ele era merecedor de chegar na final, né? Mas, enfim, fica aí a nossa indignação. Na rádio eu estava ouvindo hoje também, na rádio Caiobá, se eu não me engano. Era na Caiobá, sim. E o pessoal estava indignado, falaram que só vão comentar a final amanhã, mas hoje estavam protestando, não iam falar nada de Big Brother em protesto pela saída do Gil do Vigor. É interessante que ele consegue vários públicos, né? Ele conseguiu abranger muita gente, né? Muitas pessoas diferentes, assim, isso é bem interessante. Sim, muitos perfis. Mas, enfim, vamos ao que interessa, vamos ao que nos traz aqui. De antemão, agradecer o pessoal que já está chegando na live, tá? Então, dê um aceninho, dê o oi de vocês, mandem seus comentários. Se tiver algum problema com o nosso áudio, nos avise, porque às vezes a gente acaba, né, se perdendo aqui e alguma coisa pode passar batido, tá bom? Então, qualquer situação que ocorra, se errarmos também, nos corrijam, porque somos seres humanos e passíveis de erro. Né? Até nessa questão da forma como nós tratamos esse público LGBTQI+, espero que eu tenha usado a sigla de forma correta, mas até tem um dicionário de como, né, dentro do jornalismo, como nós nos portamos, como vamos usar as nomenclaturas, como eles preferem ser chamados, né, e como não cometer deslizes na comunicação quando vamos tratar desse público. Então, é importante e a gente pode errar aqui também, então já antes do erro, já quero me desculpar se isso acontecer, e se acontecer, me corrijam, porque estamos aqui sempre abertos ao aprendizado. Mas vamos falar disso, né, Geise? Sim, inclusive também, gente, caso eu erre alguma nomenclatura ou mesmo algo assim, outra coisa, é só avisar aí, me falem, porque também é um assunto que eu não tenho domínio, mas estamos aí para debater porque é algo super importante e tem tudo a ver com democracia, tem muito a ver com representação feminina, representação de todos também, né? Sim, Então, sim, é bem relevante mesmo. Então vamos começar, Geisa.
falando um pouquinho sobre a questão ali da cota. Nós temos a cota de participação feminina na política, certo? Uhum. Como então que esse público, como que, por exemplo, uma mulher trans, como que ela vai concorrer, né, a um cargo político? Como, por exemplo, se ela, muitas vezes ela já tem, né, o seu novo documento, a sua nova identidade, já com a mudança, né, do gênero ali nesse documento. Então, é válido esse novo documento, ele é aceito, então eu quero saber se você tem essa informação e se a gente já consegue começar, vamos por esse norte, então, a questão da legibilidade, né? Até que ponto é aceito essa nova documentação da mulher trans? Se ela é considerada na política como mulher também, se ela vai conseguir se candidatar como mulher para um cargo político. Então, boa noite, né, a quem está chegando agora. Nessa última eleição, em 2020, a gente teve um aumento bem exponencial no número de candidatos e candidatas LGBTQI+. E a questão das cotas, ela é muito importante para entender esse processo, porque primeiro a gente tem que entender que tipo de cota que a gente utiliza no Brasil, né? E você pode ter uma cota que é para eleição, que é no caso do Brasil, né? Que são cotas que são utilizadas durante o processo eleitoral. E existem cotas para assentos no parlamento. A gente até já comentou um pouquinho sobre isso numa outra live, que não é o caso do Brasil, que é algo que a gente falou na live passada sobre o projeto da Maria Letícia, né, que ela queria ter cotas nos assentos ali da Câmara Municipal. No Brasil hoje a gente tem então essas cotas de 30% para as eleições. Então todo partido tem que ter pelo menos 30% de um dos gêneros, masculino ou feminino, nas eleições. Então, por exemplo, podia ser o contrário, né? Podia ser, sei lá, 30% de homens e 70% de mulheres. Imagina que beleza. Que não é o caso, né? Ia Mas a lei ser um dizia. cenário lindo. E seria isso, né? E essa lei, ela é de 1995 e ela sofreu várias alterações. Ela tenta se adaptar ao cenário mais atual, né? Que é diferente daquele que a gente via quando ela foi criada. E nessas últimas eleições entrou muito esse debate das mulheres trans e a mudança do nome social. E hoje os partidos eles já aceitam se a mulher ela apresentar essa mudança do nome social. Isso é algo que até a gente pode ver como uma melhora no número de candidatos, né? Não é à toa também que a gente tem esse aumento no número de candidatos. E especialmente no aumento no número de candidatas mulheres trans, né? Isso é o mais interessante. A gente viu até, por exemplo, foi eleita lá em Minas Gerais uma vereadora, uma mulher trans, ela muito bem votada. No Sergipe, na capital do Sergipe, também na Câmara Municipal, foi eleita uma mulher trans e ela teve a maior votação de todos os candidatos até então. Então, isso é outro ponto interessante. Então, a gente percebe o quanto uma mudança institucional do fato daquele documento ser válido pode ser importante até para o que a gente chama na ciência política a representação descritiva. O que é representação descritiva? É quando a gente aumenta o número de eleitos ou de pessoas que participam de um grupo social, que até então não era representado. Que a gente não vê ainda essa representação descritiva no sentido prático, do número maior de mulheres LGBT, lésbicas, trans, intersex, que adentram esse espaço, mas a gente já está vendo um processo de aumento pelo menos no cenário, né, das eleições. É isso mesmo que eu ia perguntar, a questão da transexualidade ali, né? Você comentou das mulheres lésbicas, então. Mas, por exemplo, quando uma mulher, como nós temos, por exemplo, a Tami, né? Tami Gretchen. Quando uma mulher, ela fez esse processo, no caso, inverso, né? Uhum. Então, se ela for disputar um cargo, como ele se reconhece agora como homem, ele teria que disputar como Como homem, homem. Uhum. como a nova identidade, que é como ele se reconhece. Né? E se isso é aceito da mesma forma, né? Se ele fez a transexualidade um homem para ser mulher, então ele se reconhece como mulher, ele deve se candidatar como mulher. Seria isso. Sim, e isso a gente pode colocar um outro debate, porque a gente sempre pensa na questão
da dificuldade das mulheres em ascenderem esses cargos. Mas a gente também tem que pensar que um homem trans, ele também não está numa disputa igualitária com os próprios homens. Então, acho que a própria legislação, ao longo do tempo, ela vai ter que tratar isso de alguma forma, né? Como inserir um homem trans dentro de uma lógica de porcentagem junto com outros homens que estão em uma condição muito mais privilegiada, né, do que esse próprio homem. Então, são pontos e debates que eles vão ter que ir surgindo dentro do sistema político para que, como a gente fala, né, para que o legislativo ele acompanhe as mudanças políticas também, né? Então, como que ele consegue requerer o registro de candidatura? Ele vai fazer o mesmo processo que qualquer outra pessoa? Ou ele vai, enfim, essa mulher vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade? Agora a gente comentou também do homem, né, que não consegue muitas vezes competir em pé de igualdade, mas enfim, para a mulher trans, então, como que ela vai conseguir requerer esse registro de candidatura? É o mesmo processo ou ela tem algum outro trâmite que ela precisa fazer para conseguir se candidatar? Então, o processo ela tem que apresentar, até onde eu sei, né? Eu não entendo muito especificamente assim os trâmites, todas as etapas. Mas até o que eu sei é que elas têm que apresentar o documento de mudança de nome, e isso já seria válido para ela concorrer, né? Porque ali pensa-se assim, ela é uma mulher, né? Ela está apresentando o nome social dela, essa mudança de nomenclatura. Então não deveria ter um impedimento legal formal teórico, né, na teoria. O que pode acontecer na prática é alguns partidos tentarem boicotar, que deve acontecer, né, muito, essa candidatura de outras formas. Falar, por exemplo, que não conseguiu, né, ter a candidatura, o chequezinho, esqueci esse verbo. Então, isso pode acontecer, mas na teoria, ela apresentando o documento, está tranquilo para ela ser candidata. E aí vem vários outros debates, né? Como o partido recebe, né? Essa parte do recrutamento, como esse partido vai receber essa mulher trans? Será que tem uma abertura grande nesses partidos? Alguns dados que eu consegui coletar mostravam que a boa parte dos partidos que tem maior número de pessoas LGBTI, que mais, são partidos de esquerda. E dentro desses partidos, o PT é o partido que tem o maior número de mulheres trans, por exemplo, ou mulheres lésbicas ou intersex que concorrem. Mas aí por que o PT? Assim, isso é muito mais um pressuposto meu do que de fato uma afirmação válida, mas eu acredito que o fato do PT ser um partido que nasceu das pessoas e não da burocracia faz com que isso traga maior, como que eu posso dizer, uma maior participação dessas mulheres, porque aí a gente vê um partido mais de massa que é diferente de outros partidos de esquerda. E o PT ele tem essa pauta sobre LGBTQI+, desde a década de 70. Então, eu estava lendo um artigo científico para a live de um cientista político, que ele estuda a questão do como os LGBTQI+, estão nas eleições de 2016, né? Qual que é a porcentagem, qual que era o perfil social deles. E ele falava que desde a década de 70 existem vários embates no final da década de 70, que é quando o PT foi criado, sobre os LGBTQI+. E uma coisa bem interessante que eu descobri hoje é que quando o Lula, em 1989, ele foi candidato pelo PT, existia um possível vice, ele vinha com essas pautas LGBTQI+. E ele foi boicotado de ser o vice do Lula justamente por isso, porque naquela época entendia-se que falar sobre uma agenda LGBTQI+, não era algo bom, né? Não seria bons olhos para nível nacional, uma disputa presidencial. Bem, isso. Eu quero abrir aqui para o comentário da Jussara Cardozói, se eu não me engano é isso. Ele Cardoso, está minha amiga. comentando. Cardoso? É a Ju, minha Ah, amiga. tá. É a Ju, então. Ah, Inclusive valeu. era dela que eu falei, Sir, Ah, é? Ah, que da legal. live, de convidar ela para Que participar. bacana. Ô, Ju.
Entra aí com a gente. Eu não sei se eu consigo convidar você aqui pelo diário, mas vamos combinar esse dia, se não for hoje. Mas, enfim, eu vi que ela tem muita coisa para falar, seria bem interessante mesmo, porque ela Sim. comentou até, e nós abrimos, além da diversidade, nós colocamos o inclusão também nesse debate, porque é importante a gente falar, e ela fez um comentário da questão salarial, né, que a mulher e até mesmo o homem com deficiência física, ele recebe menos do que outro político, né? Então, assim, isso também não é só, nós comentamos outro dia, né, o fato de nós mulheres no mesmo cargo recebermos menores salários, e ela abriu para esse comentário também, que a pessoa com deficiência dentro da política tem um salário menor, né? E aí eu não sei se também pessoas trans, enfim, o público LGBTQI entraria nisso também. Você tem alguma informação, Geisa, disso? Sim, isso é bem interessante. Eu até estava pensando, porque a gente já discutiu um pouco essa questão das cotas, né? Do escalonamento, que eu falei semana passada, o quão seria importante se tivesse um escalonamento pensando não só nas mulheres de forma geral, mas também nos outros grupos, de uma forma mais específica, né? Que aí é o que a gente até pensou em fazer essa live. Então, esse tipo de debate ele é muito relevante, porque eu estava vendo os dados, por exemplo, pensando de uma forma mais global sobre essas subrepresentaçõões dentro da eleição. E as pessoas com deficiência são as que mais não conseguem chegar às eleições municipais ou estaduais, né? Eu até vi um dado que era menos de 1% dos candidatos que têm algum tipo de deficiência conseguem ser eleitos. Na Câmara Federal, a gente tem só dois que foram eleitos deputados federais, né? Um é uma mulher e acho que o outro era um homem. Então a gente percebe o como os espaços eles não estão sendo bem distribuídos, né? E como as pessoas com deficiência elas têm dificuldade mesmo de acesso a desses espaços. A gente percebe isso de uma forma simples andando na rua, né? A dificuldade que uma pessoa com deficiência tem para andar na calçada, interação. Então, as próprias pessoas que não têm deficiência, elas têm uma dificuldade em entender o que elas têm que fazer em certas situações. Então, eu acho que falta para nós, em relação à sociedade, não só para as instituições melhorarem esse acesso, mas até nós, né, os cidadãos, acho que falta para a gente ter uma educação mais voltada a saber conviver, a saber agir. Eu até tenho uma amiga, a Leila, que ela é cientista política também, e ela é envolvida na pauta das pessoas com deficiência de baixa visão ou cegas. E ela fala assim o quanto teve até um projeto de lei feito na Câmara Municipal que era da bengala verde ou as bengalas, porque existem diferentes cores para o tipo de nível de vamos dizer, de não sei essa palavra, o quanto a pessoa é cega ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que é cega mesmo, ela vai ter uma cor específica de bengala. Uma pessoa que tem baixa visão tem outro tipo de bengala. E aí, dentro lá da matéria que estava sendo legislada, existia muita falta de informação dos próprios parlamentares para discutir um assunto que é super importante, né? Que é a mobilidade dessas pessoas dentro da cidade. Então, assim, a gente fazendo esse recorte, né? A gente está falando de LGBTQI+, indo para as mulheres negras, indígenas, mas e as mulheres com deficiência? Elas são muito invisibilizadas nesse processo. Ela Sim, até falou realmente. alguma coisa ali, a Jussara. Jussara, manda um convitezinho aí para participar da live, se você quiser. Aí, se aparecer, a gente coloca você, assim, imagina, sem pretensão nenhuma, adorando se você mandar. A gente está com um probleminha no Diário do Curitiba, nós não estamos conseguindo fazer live com 3 pessoas ainda. Então, um problema técnico já foi passado, a gente está conversando com o Instagram para liberar esse acesso para nós. Até por isso, quando nós estamos em 3 aqui, com a Camila Gonda, para quem entrou agora já sentiu a falta dela aqui conosco, ela teve um problema de força maior, de estudos que ela está precisando entregar aí dentro de um deadline, dentro de um tempo, e ela não pôde estar conosco hoje, mas segunda que vem ela estará, então ela já se desculpou, e é por isso que estamos em 2. Quando estamos fazendo em 3, é ela que nos convida lá do perfil dela do Instagram. Aí hoje fizemos pelo diário mesmo, porque estaríamos só eu e a Geissa Franco aqui.
mas segunda-feira que vem ela estará conosco e a gente, se possível, vamos dar continuidade nesse tema, porque ela também tem muita coisa para trazer, muita bagagem. A Ju comentou mais alguma coisa ali, se ela não conseguir entrar, ela está contribuindo bastante com os comentários, aí se você puder ir abrindo para o que ela está... sobre participar, me chama que vou, hahaha. Você está falando de hoje? Olha que eu vou tentar chamar, hein? Vamos abrir para os comentários dela, que eu acho que ela tem bastante coisa para falar também. Se você quiser ler, o que eu consegui ler aqui também, Eu a gente leio vai aqui, comentando. deixa eu dar uma olhadinha. Veremos na próxima eleição algumas lideranças LGBT que foram candidatas pelo PT migrar para outros partidos, devido à experiência com a distribuição dos recursos, coisa que acontece em todos os partidos. Isso aí posso comentar, Pode, que até é algo que eu deve. li no artigo que eu estava falando hoje, que é um problema que o PT tem historicamente com as pessoas com deficiência. Eu acho que pelo fato também de ter sido o partido, né, que teve as primeiras, foi o primeiro partido que realmente acho que teve o maior número de candidatos e candidatos que tinham algum tipo de deficiência, isso faz parte do processo, né? Eu acho que existem outros partidos que hoje, principalmente de esquerda, que se adaptam melhor até ao debate proposto, né, pelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. O PT ele carece algumas vezes dessa pauta que a gente chama pauta pós-materialista, né? Porque o PT, por ser um partido trabalhista, né, ele às vezes foca muito mais nesses assuntos, né, do trabalhismo e algumas facções ali dentro elas têm uma dificuldade maior de negociar esse tipo de assunto. Até no artigo que eu li estava falando que o PT ele é um precursor nessa pauta, só que existem muitas dificuldades intrapartidárias de aceitação das pautas sobre pessoas com deficiência. Não só com deficiência, mas também pessoas LGBTQI+, e outros grupos. Então, acho que é muito essa burocratização do partido, né? O fato também do PT já ter sido um partido de Ó, governo só um durante... pouquinho, que ela enviou. Ah, tá, somente um convidado. Viu, Jussara? Não deu mesmo, ela enviou solicitação. Nós não conseguimos aceitá-la justamente por estarmos aqui no Diário de Curitiba e já comentei esse problema técnico que estamos debatendo com o Instagram para nos liberar essa live A3. Então, por hoje a gente não vai conseguir incluí-la. Mas já fica o nosso convite para que você esteja conosco numa próxima segunda. Aí a gente conversa certinho com a Camila, com a Geissa, quem vai abrir mais esse espaço para você aí, para a gente poder fazer a live em três. Eu não sei se dá para fazer mais de três, dá? Eu sou meio velha, gente, para essa coisa de internet, de Instagram. Eu nunca testei. Você sabe se dá mais de três pessoas? Olha, eu não tenho ideia. Para falar bem a verdade, é a primeira vez que eu faço live é com vocês, então eu não tenho essa Ih, menina, então você informação. está no meu perfil, Eu eu sou eu me dessas, assim, sinto eu em sou. tecnologia, gente, eu apanho bastante. Tá Não. fazendo falta a Camila, né? Porque a Camila é nossa menina Sim, jovem na política, gente. aí Ela é sabe, maravilhosa. Mas eu acredito que sim, porque se eu não me engano, eu vi outro dia, inclusive, do pessoal lá do Big Brother mesmo, uma live com vários ex-participantes. então acho Então, que dá podemos sim. tentar e, se for o caso, nós fazemos. Então, Jussara, você já está convidada para participar da nossa próxima live segunda-feira que vem. Tá? Então, a É, partir das 18 horas. poderíamos continuar o assunto também, convidar a Leila, que é essa minha colega, que entende muito sobre as pautas de pessoas com deficiência na política, já teve Verdade. engajamento político, participa de movimento social. Também acho que ia ser interessante chamar o pessoal Isso. que Quanto mais, melhor. realmente. Vamos dar voz para essas pessoas. Eu quero trazer aqui para vocês, para quem está nos assistindo, a Carol D'Artora. A Carol D'Artora é a primeira vereadora negra eleita em Curitiba. Foi nas eleições agora de 2018, isso, né? 2018, isso mesmo. Não, desculpa, perdão. 2020, gente, o ano passado. Foi a nossa primeira vereadora eleita aqui em Curitiba, a primeira vereadora negra. Então, eu quero fazer um convite para ela, eu espero que ela aceite, para que ela venha falar como é, né? Como ela está se sentindo sendo a primeira vereadora negra e como é estar lá dentro, como ela tem sido tratada, se ela está encontrando algum preconceito, né? O que ela está encontrando pelo caminho, eu espero que não, né? Mas a gente sabe que não é fácil, é uma luta, enfim, muito longa e que a gente sabe que ainda vai perdurar por muito tempo por uma questão cultural, mas que a gente precisa enfrentar todos os dias, né? Então vamos falar disso também.
Ó, tem inclusive uns dados aqui para a gente poder comentar. Geisa, só conclua o que você estava falando ali, que eu tive que te cortar, porque a Jussara mandou a solicitação. Você estava falando alguma Não, coisa, eu te cortei. não, agora eu esqueci, gente, me desculpa. Ai, gente, desculpa, Não, mas a gente não tem problema que não. triste. Não, mas Mas eu vou vamos trazer uns convidar dados aqui então, gente. Inclusive, você estava comentando que foi no PT, então, que teve esse aumento, e realmente foram nas eleições de 2016 que houve o aumento de número de candidaturas LGBTQIA+, tá? Totalizando 411 candidaturas contra as 215 registradas nas eleições anteriores, tá? E também tiveram mais cargos efetivos. De indígena ocorreu um aumento de 27%, somando o número de 2.177 contra 1.715 em 2016. Daí essa aí já é um número atual de candidaturas, mas não de eleição. Mas de eleição, estima-se que em 2016, né, houve um aumento dessas candidaturas, principalmente de vereadores. Então, assim, gente, foi em 2016 que teve esse pico aí, e parece que depois houve uma desmotivação. Então, realmente, só para reforçar o dado e a informação que a agência nos passou ali. O que você acha Então, disso? Que a esquerda ser o que mais apoia, então, esse público. então, interessante, né, que em 2020 foi a primeira vez que os candidatos negros e pardos superaram em número o número de candidatos brancos, que é muito emblemático, né? Nas eleições de 2016, eu acho que era um pouquinho, os candidatos negros e pardos correspondiam a um pouquinho menos que 50%, e agora em 2020 foi, acho que 52%, algo assim, que traz várias reflexões. E dentro desse panorama, o estado a região do norte do Brasil é a que tem o maior número, teve o maior número de candidatos negros, que somaram acho que cerca de 76% dos candidatos totais, o que é algo para a gente, né, ficar feliz, pelo menos no sentido que eles estão buscando, né, participar do processo eleitoral. Existe ali algumas causas que podem explicar o porquê disso. Uma delas é a questão do financiamento de campanha, né? A partir do ano passado, foi questionado pela deputada federal Benedita da Silva, do PT. Ela questionou a questão dos recursos que as pessoas negras recebiam nas eleições. E aí o STF entrou com uma liminar falando que a partir do ano passado, as pessoas negras elas teriam um recurso relacionado ao número de candidatos que o determinado partido que ela faz tem de pessoas negras. Então, por exemplo, se o partido conseguiu 60% dos candidatos de pessoas negras, as pessoas negras vão receber 60% dos recursos, que é uma grande vitória, né, para o movimento negro e para essas pautas, porque realmente esse tipo de mecanismo institucional ele afetou toda a lógica da eleição. É claro que nesse processo a gente viu que os partidos, boa parte deles não queriam cumprir essa liminar do STF, alegando que pensava-se que seria apenas para 2022 e não para 2020 essa liminar, o que não foi o que aconteceu. Então a gente já teve essa mudança. E dentro disso, que também é um problema das próprias cotas, alguns partidos não distribuíram de forma correta os recursos. E nesse sentido a gente tem que pensar um pouco, que você falou dos partidos de direita. A gente pensa assim, mas é algo que é feito só pelos partidos de direita. Tende-se a pensar que a não utilização correta dos recursos de campanha são feitos apenas por partidos de direita, mas não é o que os dados mostram, né? Os dados mostram que os partidos de esquerda também não colocam de forma igualitária ali os recursos que estão previstos em lei. E aí eu fiquei pensando, né, quando você me chamou para a live, porque a gente discutiu, por exemplo, isso que a gente está falando é representação descritiva, que é o número de pessoas que são eleitas daquele determinado grupo. E aí, pensando lá naquilo que eu estudo, que é representação substantiva, eu apresentei os dados lá da minha dissertação que não houve, em 31 anos, nenhuma matéria legislativa aprovada voltada para pessoas LGBTQI+, né, mulheres, lésbicas e trans. E aí a gente consegue realmente ver essa configuração, né? Como
o fato da gente não ter determinados grupos nas eleições impactam no tipo de política que é produzida ou não pelos parlamentares. E aí lá na própria Câmara Federal a gente vê que só existem dois parlamentares que são assumidamente do grupo LGBTQI+, né? Então existe toda essa questão, né? Não para nas eleições, né? Como o fato de você não seguir os procedimentos institucionais que colocam um número de percentual de recurso impacta na política final, que é o mais importante. E aí, pensando nessa questão do número de candidaturas, o que que você pensa então da questão da cota, né? Eu já penso o quanto que é importante ter essa cota ali, porque a candidatura, então está havendo candidaturas, né? E por que não temos tantas pessoas LGBTQI+, e também pessoas às vezes com deficiência ocupando esses cargos? Não, com certeza. Eu acho que as cotas, elas são um dos mecanismos que a gente pode utilizar para aumentar o número de candidatos. E as cotas, na minha percepção, as melhores são as cotas para assentos e não para candidaturas. Eu tenho algumas, eu já falei até semana passada, eu tenho alguns questionamentos um pouco sobre as cotas de assentos, que é aquelas que são determinadas, mas eu acho que elas, a curto prazo, são as que mais resolveriam o nosso problema. Eu, Geice, cientista política, acredito que a gente precisa mudar o sistema proporcional também. Hoje a gente tem o sistema proporcional de lista aberta no Brasil. Então, quando você vai lá votar no vereador ou no deputado, você vota num candidato de um determinado partido. E esse voto é geralmente muito personalista, né? Você, eu gosto daquele cara lá, meu vizinho e tal. Você nem pensa assim muito, qual que é o partido dele, não sei o quê. E aí, na hora de distribuir as cadeiras, é feita de uma forma que muitos grupos subrepresentados não consigam chegar no parlamento. Quando a gente tem um sistema proporcional de lista fechado, previamente o partido já vai colocar os determinados candidatos. Então, a Geissa está aqui no primeiro da lista, a Sirlene a segunda, o Joãozinho o terceiro, o Manuel o quarto da lista. E aí, quando você vota no determinado partido, na lista, você vota no primeiro da lista. E aí isso gera todo um debate anterior dentro do partido para que essas mulheres estejam encabeçadas na lista. Vou dar o exemplo da Argentina e da Bolívia. Na Argentina e na Bolívia, as cotas também são para eleições, só que lá nos dois países são 50%, são quase 50%. E lá eles têm o que chamam lista zebrada, que é dentro daquela lista do sistema proporcional de lista fechado, existem por exemplo, existem as três primeiras cadeiras. A primeira, entre essas três primeiras, pelo menos uma tem que ser mulher. E isso faz com que, mecanicamente, de uma forma óbvia, as mulheres passem a ocupar esses assentos. Coisa que não acontece, por exemplo, no Brasil, que tem o sistema aberto e é feito dessa forma. Então, assim, acho que um primeiro mecanismo, assim, vamos pensar em cotas, mas não só as cotas por si não vão resolver nossos problemas. A gente tem que também pensar no sistema eleitoral que está vigente hoje no nosso país. Um outro ponto que eu sempre coloco é sobre recrutamento parlamentar. Os partidos, eles historicamente, por uma questão do entendimento de que política é um espaço apenas de homens, eles não recrutam as mulheres da mesma forma que eles recrutam os homens. Quando eu falo em recrutamento, estou falando da quantidade de recursos que aquela candidata vai receber, da voz que ela vai ter dentro do partido, dos espaços que ela recebe ali dentro, ser chamada ou não, mesmo para fazer uma live dentro do partido sobre um assunto importante ou não. Então a gente tem que também pensar em mecanismos institucionais, em regras que também mudem a lógica intrapartidária, porque na minha percepção, se a gente não muda essa lógica intrapartidária de acesso das mulheres a esses locais, não adianta nada. Porque o que vai acontecer também? Vamos dizer lá que
a gente aprova o sistema eleitoral de lista fechado e que a gente tenha 50% de cotas. E aí a gente não muda a mentalidade e a visão dentro dos partidos. Quais as mulheres que vão ser eleitas? As mulheres que já, de certa forma, já são representadas dentro da Câmara e do Senado, das câmaras municipais também, que são as mulheres brancas, as mulheres de classe média alta, de alta escolaridade, e aí a gente continua com os outros mesmos problemas, que é a subrepresentação de outros tipos de mulheres ou outros tipos de grupo. Então, a gente tem que pensar no mecanismo que também mude a lógica dos partidos. Eu acho que há um foco muito grande nas cotas e se esquece do processo, de outros processos que também são relevantes. Bacana. Nós temos uma pessoa com deficiência, uma mulher em um cargo político, que é a Mara Sim. Gabrilli. Acho que é Do Gabrilli o PSDB, nome né? dela. PSDB, exatamente. Ela é senadora, isso mesmo? Isso. Não, Deputada ela é e deputada agora federal. senadora. Ah, ela Ah, foi deputada. eleita agora? Ela foi eleita, ó. Ela Ah, que foi eleita legal. para representar São Paulo no Senado Federal, Olha mandato só. de 2019 a 2026. E 26. E ela é maravilhosa, né? Inclusive por um texto que eu li, que inclusive é por autoria dela mesma, para a revista Trip, e eu trouxe para a gente ter a própria voz dela aqui falando, né? Através de mim, claro, você porta-voz. Mas o que ela diz aqui é bem interessante, é na revista Trip, quem quiser ler esse texto depois, em abril de 2017, esse texto dela, tá, gente? Ela escreveu o seguinte: meu primeiro ato político, depois de quebrar o pescoço e perder movimentos de braços e pernas, foi ter posado para um ensaio sensual para a Trip, que é para essa revista mesmo. A ideia naquele ato de liberdade foi mostrar que a mulher com deficiência é como qualquer outra pessoa. Ali, por trás, ou melhor, sobre a cadeira de rodas, quis retratar uma pessoa com sensualidade, vontade, desejos, anseios, vida. De lá para cá, já passaram mais de 16 anos e não se sabe se algo semelhante aconteceu no mundo. E até hoje algumas pessoas se surpreendem com as fotos ou se chocam. E ela fala mais. Para se ter uma ideia, cerca de 10% das mulheres do mundo vivem com uma deficiência. Nos países mais pobres, 75% da população com deficiência é do sexo feminino. No Brasil, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, cerca de 25 milhões de mulheres possuem algum tipo de deficiência e quase um terço delas são negras, ou seja, carregam uma somatória de discriminações. Então, achei bem bacana trazer ela para mostrar que é possível, né? É uma mulher que já veio quebrando diversos paradigmas, inclusive por esse ato de coragem e libertação que ela teve, né? Então, assim, muitas pessoas com certeza vão julgar, porque nós já somos julgados só pelo fato de nós sermos mulheres, né? Então, você imagina a coragem dessa mulher de fazer um ensaio sensual para uma revista e dizer, olha, eu sou como qualquer outra mulher. Não é pelo fato de eu ter deficiência que eu não posso viver, que eu não posso disputar um cargo político. Então, assim, por isso que eu separei justamente ela para trazer como exemplo. Então, ela foi deputada durante um tempo e agora ela foi eleita senadora e vai estar lá no cargo até 2026. Não, Parabéns, não doutora só Mara. foi deputada, né, durante um tempo, mas foi uma excelente deputada. Inclusive, todo ano sai pesquisa sobre quais são os parlamentares mais influentes na Câmara e no Senado, e ela sempre estava lá ocupando a cabeça da lista, o que mostra que ter uma deficiência ou ter qualquer outra coisa não é sinônimo de ser menos ou mais eficiente, né? Vai muito da pessoa e do que ela propõe. E acho interessante esse debate, Sirlene, porque eu fiz uma pós em sexualidade humana. Sou sexóloga, gente. E aí eu tive uma. Maravilhosa. Precisamos Não conversar mais exerço, sobre isso em off. não exerço de forma tão presente assim, mas gosto muito de falar sobre isso. E aí tive uma matéria que falava especialmente sobre a sexualidade das pessoas com deficiência. E existe um estigma que as pessoas com deficiência elas não têm nenhum tipo de sexualidade. Quando eu penso sexualidade aqui é na sua forma de se expressar, no sexo em si, né, ter as práticas sexuais, ter desejos, entre outras coisas. E eu acho que o ato da Gabi, né, Marília Gabi, ter feito isso, ter feito esse ensaio, é muito impactante e é muito representativo.
Porque ela está dizendo, pessoas, nós existimos, nós somos pessoas como qualquer outra, que temos sentimentos, temos vontades. E, inclusive, olha a importância de você ter uma parlamentar como ela, que provavelmente, eu não tenho que ter os dados ali, mas provavelmente deve ter proposto matérias legislativas justamente para esse grupo e talvez até matérias voltadas especificamente para as mulheres, né, com algum tipo de deficiência. Bacana, bem legal mesmo. Tá de parabéns a Mara, né? Não Mara tem nem o que Gabriela. falar. Mara maravilhosa, Mara maravilha. Mas vamos continuar. A Inclusive, ela primeira vez que eu. foi bacana ela abrir, porque ela trouxe todos os dados, né? Não só de pessoas com deficiência, mas ela citou a mulher negra, inclusive, né? As participações ali na Ó, a política. Jussara colocou ali. Página para seguir, PCD Vale. Acho que ela escreveu alguma coisa em cima. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Ela está Ah, indicando alguma página para o pessoal seguir ali, gente. eu acho Então, que deve ter vejam a lá o que a ver. Jussara está comentando. O que a Jussara é mesmo? Fala um pouquinho da Jussara aí. A Jussara, maravilhosa Jussara, é cientista política, formada em ciência política, especialista em mulheres na política também. Fez uma monografia maravilhosa sobre o que os senadores brasileiros, na época do Império, falavam sobre as mulheres. Que Que é legal. que assim, gente, Então, ou o seja, trabalho. ela resgatou tudo que isso é histórico, né, gente? Isso E aí, não. assim, eu falando sobre a monografia da Jussara, claro que ela que deveria estar falando isso, mas eu vou E falar ela um vai pouco. falar? Ela vai falar. Gente, E vocês estão aí, assistindo a live, não percam. Segunda-feira que vem. o que os caras falavam há dos cento e poucos anos Meu atrás sobre as Deus. mulheres não é muito diferente do que eles falam hoje sobre as mulheres. Melhorou um pouquinho, alguma coisa ali, mas eu lembro de uma parte da monografia dela bem interessante que ela dizia que os senadores acreditavam que eles é que tinham dado direito ao voto às mulheres, que não foi uma conquista das mulheres, foi uma conquista feita pelos próprios senadores. Se não fosse eles, a gente estaria sem votar até hoje, gente. As coisas que tem que escutar nessa vida. Mas, enfim, né, o que a gente vai dizer, né? Eu estava lendo alguns livros de filosofia, inclusive O Banquete. E a mulher, gente, ela era vista somente como para reprodução. Os homens amavam os homens, pelo que dá para entender, né? Que é meu amor, meu amigo, meu amor, e a mulher era só para reprodução mesmo. Então a gente não era nem amada, gente. Então, falando sobre essa questão LGBTQI+, então olha como essa discussão é antiga, né? E como a gente precisa falar disso, porque as pessoas acham, nossa, agora tá todo mundo aí, né? Aquele estigma, aquele preconceito. Nossa, como tem pessoas se revelando ou virando, né? Que eles falam virando agora. Gente, isso é muito antigo, né? Isso é desde lá do Aristóteles, então não é de agora. Sempre existiu e a gente precisa aceitar as diversidades e respeitar. E até falando um pouco disso, Sirlene, que é interessante pensar até lá na primeira live que eu falei do sistema patriarcal, como historicamente, né, a igreja teve uma relação direta com essa visão de que a mulher era apenas para a procriação. Antes, né, do período paleolítico, as mulheres elas eram vistas como deusas, porque entendia-se que a procriação era exclusivamente fruto das mulheres. Não entendia-se que o homem participava desse processo. No momento em que o cristianismo ele entende que o homem é o centro do universo, e surgem pesquisas científicas naquela época, né, começa a surgir as pesquisas científicas, percebe-se que o homem faz parte da procriação e aí ele utiliza esse discurso para dizer que, na verdade, a procriação só é possível devido a ele, o que não é verdade, né? A gente precisa tanto de um homem quanto de uma mulher para procriar. Só que esse discurso ele permeou toda a nossa esfera durante centenas de anos, né? E isso impacta, a gente pensa que não, mas isso impacta até hoje. Eu, quando fiz a dissertação, boa parte das matérias eram sobre maternidade. Não que isso não seja importante, é extremamente importante falar sobre maternidade. Existem muitas coisas para falar sobre maternidade.
Mas isso, o que que isso representa? Isso quer dizer que até hoje o que uma mulher é, em essência, é ser mãe. É, não se fala assim outras coisas. Então, olha como está tudo relacionado. A Jussara até comentou ali, ó, as mulheres eram vistas como incapazes. Temos um histórico enorme de capacitismos. Então, gente, para vocês verem como é importante, a Jussara está participando com a gente hoje, ela também é cientista política, como é importante nós trazermos essas falas e trazermos mulheres para falar sobre esse tema, né? Esses temas todos que nós estamos trazendo no nosso programa semanal Política e Elas. Então, nós já fizemos o convite para a Jussara hoje, já vemos que ela tem uma bagagem enorme, que ela tem muita coisa para trazer aqui para nós, e ela está convidada. Nós vamos tentar já colocar ela na próxima segunda, mas a gente avisa vocês lá no Instagram, tá? Mas assim, participem conosco, toda segunda das 18 às 19 horas a gente vai estar com um programa aqui semanal Política e Elas, e cada segunda-feira tentando trazer um tema novo. Nós trazemos para vocês também dicas culturais, filmes. Toda semana a gente dá umas dicas aí. Então, para o pessoal que gosta de aprender através de livro, eu quero aprender sobre política vendo um filme, não tenho paciência para livro, eu vou ler filme ou vou ver uma série. Toda semana nós estamos trazendo aqui alguma dica cultural para vocês. Então participe conosco, mande perguntas, convide a família. Não é uma live somente para mulheres, tá? Porque homens precisam e muito aprender sobre esse espaço que é nosso de direito, respeitar. Então, assim, venham também, convidem marido, pai, mãe, irmã, todo mundo para assistir nossa live, tá, pessoal? E é isso. Bom, achamos que não íamos dar conta desse programa hoje, porque a Camila Gonda, também maravilhosa, do PDT, ativista política, também cientista política, também está se formando em política. Ela sempre está conosco aqui na segunda, mas hoje não pôde estar por motivo de força maior. Se desculpou e eu e Geice estamos aqui, dando conta do recado. E já são 6h53, gente, por incrível que pareça. Então, tem muita coisa a ser falado. Hoje nós falamos especificamente da diversidade no perfil feminino. Tem muita coisa para falar ainda, mas nós vamos deixar algumas coisas para segunda-feira que vem. Então, esse tema vai se manter. Segunda-feira que vem vamos tentar manter esse tema, né, Geis? O que você acha? Sim, e até essa questão, eu acho, dos próprios movimentos sociais, porque eu percebo que os movimentos sociais, eles estão muito à frente desse debate do que a própria política institucional. Então, a gente vê aqui em Curitiba mesmo, dentro das universidades, o quanto isso já é debatido, né? E o quanto na esfera da política, das eleições mesmo, existem muito poucos ou nada de debate sobre esses diferentes grupos. E aí, Sirlene, eu só queria deixar um ponto que eu esqueci de falar, que é quando eu li aquela pesquisa do cientista político falando do grupo LGBTQI+, ele disse que, pensando nesse grupo, a maioria dos candidatos desse grupo são pessoas privilegiadas, porque são homens, então são mais homens gays, né, ou homens trans, vamos dizer assim, brancos, de alta escolaridade e que têm tempo para a política. Isso é um ponto importante, né, no recrutamento parlamentar, que é como fazer com que mulheres, principalmente periféricas ou mulheres com alguma deficiência ou qualquer grupo assim, consiga estar nesse meio se eles não possuem o tempo necessário para estar na política. Então, quando a gente está falando desse grupo, da ascensão desse grupo na esfera eleitoral, mas de quem que a gente está falando? Vai ser sempre tem o privilégio existe mesmo dentro dos grupos subalternos, né? Grupos que não estão numa questão de sendo representados. Então a gente tem que pensar também sobre isso, né? Quem são essas pessoas? Sim, exatamente. Ó, o jornal Folha Regional está falando assim, adoro as dicas, venho por elas. Ah, eu Olha que maravilha! tenho uma excelente. Então, legal. Legal porque eu não separei nada hoje, gente, para vocês. Não deu tempo mesmo. Minha segunda foi muito louca, mas segunda-feira que vem eu vou trazer algo especial. E espero que vocês estejam fazendo a lição de casa, porque, gente, será que vocês estão dando conta de ler tudo isso? Então, eu vou começar a colocar uma dica por semana. Uma semana a Camila dá uma dica, outra semana a Geissa, outra semana eu, para vocês darem conta de tudo, porque senão a gente passa 3 dicas aqui e vocês vão acabar não fazendo nada. Vamos começar a fazer uma dica por semana e eu vou cobrar. Quero ver os comentários ali falando, ó, eu li, eu assisti, gostei, quero ver a resenha de vocês.
Então vamos lá, Geissa, o que você trouxe para nós hoje? Hoje eu trouxe um documentário que eu assisti em 2015, quando eu estava fazendo intercâmbio na França, que mudou a minha vida. Se chama What Happens, Miss Simone, que é o que aconteceu, senhorita Simone, que é a história da Nina Legal. Simone, uma cantora negra norte-americana da década de 60. Vou tentar explicar um pouco a trajetória de vida dela, que eu acho que diz muito sobre o que a gente está falando, de certa forma, né? É o sonho da vida dela, ela era uma cantora de piano, e o sonho da vida dela era ser uma cantora de piano de alto renome nos Estados Unidos. E tocava muito, muito mesmo, gente. A mulher pavorava nos pianos, olha só. Que bonitinho, você gosta de piano? É minha filha que toca. Ai, que legal. Ah, ela deve conhecer ela, então. E aí o que acontece? Ela foi impedida de ser uma grande pianista, mas se tornou uma grande cantora de música de jazz nos Estados Unidos. Então ela tem várias canções muito famosas. E aí esse documentário conta a história dela, porque a Miss Simone também ela teve um problema de distúrbio mental durante a carreira dela, muito associado a todo o racismo que ela sofreu e toda essa questão dela não ter tido acesso aos espaços que ela tanto queria. Então é uma dica assim, sério, gente, assistam esse Fora de série, né? documentário. Eu, como não sou Escutem boba as nem músicas nada, dela. Escutem, coloquem lá no Spotify, no YouTube, Nina Simone, porque a mulher, sério, sem fora de série, né? Então, assim, eu, fora como de não sou série. boba nem nada, enquanto você estava falando, eu já vi que o filme é de 2015 e que está disponível na Netflix. Tá? Então Está tá lá lá. nessa plataforma de streaming. Na Netflix tem. Então não tem desculpa, gente, porque hoje em dia é difícil você dizer que não tem uma Netflix da vida. Às vezes a gente tem dificuldade aqui para passar dica, porque a gente passa, mas a pessoa não vai conseguir achar porque não está na Netflix, aí não está no YouTube, não está na Amazon, não está em lugar nenhum, onde é que está? Né? Então, legal, porque está bem fácil para vocês assistirem esse. What Happening, Miss Simone. É Isso isso mesmo? aí. É isso aí. Isso aí, Maravilhosa. show E se de alguém bola. tiver alguma dica aí sobre nessa temática, eu gostaria de ler mais coisas. Seria interessante, assim. Eu ia gostar se alguém Aham. tiver aí para falar Legal, nos legal. Vou dar comentários. um oi pro pessoal que está na live também. A Eliane Coelho, a Milena, quem mais? Quem mais? A Jussara, que vai estar conosco em breve. A Lana Price, Ô, louco, até minha cunhada. chefe Patrícia da Paz, chefe de cozinha. Que Menino, chique. nos convide, Patrícia, nos convide para experimentar o que que você faz de delícia. Mulher, que isso? Você viu, né, como nós estamos ocupando todos os espaços. Mulheres chefes de cozinha, mulheres no mercado de trabalho arrasando, mulheres jornalistas e, por que não, mulheres na política. Então, temos que ocupar nossos lugares, mulheres. Vamos que vamos. Ô, Simone, É, Sirlene, Sirlene, só uma, Sirlene, eu faz um lembrei da adendo Nina aí. Simone. Não, que eu vi que a minha cunhada comentou aí, a minha cunhada também foi mãe, se tornou mãe há uns 2 meses. Excelente advogada aí comentando nossa live. Beijão pra Marcele, cunhadona. O que que o Diogo tá falando aí? Eu vou chamar ele para Ah, dar um tá oi na live. no. É, não, Tá em tá. outra live. Tá aí. Celular aí. Para quem não sabe quem é Diogo, pessoal, Diogo Tavares também é cientista político. Inclusive, eles têm. Vamos fazer um jabá para os meninos? Eles têm um programa aí, ó, para vocês meninos que vêm na nossa live. E tá, mas eu gostaria também de ouvir sobre política por uma visão, por uma ótica masculina. Os meninos têm um programa semanal também, tá? É o programa dos meninos, é a sexta-feira às 20 horas. Ricardo Alcântara, que é o nosso diretor, que também participa dessa live. Comenta se eu estou certo ou errado aí nos comentários, Ricardo. Se é às 20 horas, sexta-feira, que é a live de vocês. Diogo Tavares e Ricardo Alcântara, pessoal, comentando sobre política também. Eles pegam os principais, o que está acontecendo durante a semana, o que está acontecendo lá dentro. Então, é um olhar, assim, é uma ótica bem legal dos meninos também, para vocês ficarem a par desse cenário político. Tá? Então, eles comentam tudo, não é só de homens, não. Eles que falam do que as mulheres estão fazendo lá dentro, que a gente pega eles de jeito. Né, Geissa? Não, não, com certeza. Sim, falando de uma forma, né, que seja correta, até vai, né? O problema é que não é o Ó, caso deles, né? o Ricardo está comentando ali que a chefe Patrícia, gente, que entrou na nossa live hoje,
Eu até tinha visto mesmo que tinha entrado uma chefe para ter um blog dentro do Diário de Curitiba, mas eu não liguei a chefe que comentou ali. Então, a chefe Patrícia tem um blog dentro do Diário agora. Então, legal, porque a gente vai poder ter dicas de gastronomia maravilhosa. Bem-vinda, então, Patrícia, na nossa live. E já vamos fazer um jabazinho para ela também. Entrem no Diário, que ela tem um blog, e vocês vão conhecer um pouquinho mais do trabalho da Patrícia e das delícias que ela vai trazer para vocês e as dicas de gastronomia. Ricardo, comenta aí se eu estou certa, se é às 20 horas o teu programa, menino. Bom, gente, depois vocês entrem no diário e confiram, mas eu tenho quase certeza que é sexta às 20 horas. Pergunta pro Diogo aí, Geice, se é às 20 horas. Ô, Ele tá Diogo, é ocupado, às é? 20 horas a tua live, sempre? É às 20 horas mesmo. Ah, então Hum, fechou, viu? se- Exato, às 20 horas. O Ricardo comentou ali agora. Então é isso, pessoal. Sexta-feira, às 20 horas, tem a live dos meninos também comentando aí sobre política, os principais acontecimentos, o que está acontecendo lá dentro. Então eles trazem tudinho para vocês, esmiuçado, para a gente ficar de olho, né? Afinal de contas, temos que ficar de olho, né, gente? Porque senão é muita coisa que acontece lá dentro, enfim. Fiquem de olho aí junto com a gente. Geice, o que mais que você tem para falar para nós encerrarmos a nossa segunda-feira maravilhosa? Bom, eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente aí, o público, e dizer que eu acho que falar sobre diversidade tem tudo a ver com o cenário atual, né? Não só no sentido dessas pessoas estarem sendo representadas, mas até a gente ter uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo. Por exemplo, pensar na Covid. Covid sobre um olhar de uma mulher trans, como que, né? Como que é, quais são as dificuldades, porque a gente sabe que temos diferentes perspectivas e certos pontos, algumas mulheres elas têm mais privilégios que as outras, então quanto mais mulheres mais diversas estiverem nesse espaço, e homens também, quanto mais homens diversos segmentos estiverem nesse espaço, mais fluidos e mais democrático se torna o nosso país. Né? É isso aí. Então é isso, pessoal. Já são 19 horas e 3 minutinhos. Nós vamos encerrando o nosso programa semanal Política e Elas. Segunda-feira que vem, no mesmo horário, às 18 horas, estaremos aqui novamente e, se possível, traremos a Jussara, que também é cientista política, para estar participando conosco e trazer toda a bagagem que ela tem, contar sobre essa monografia maravilhosa, o que esses homens pensavam de nós nos séculos passados, nos tempos passados. E ó, o É isso, Ricardo né, gente? deixou um recado ali. Ah, que legal. Olha lá, o Ricardo está dizendo assim, ó, teremos o cientista político Gabriel Marcondes falando de frente ampla na próxima sexta. Então, pessoal, sexta-feira às 18 horas, para quem se interessa por política, para quem gosta, para quem quer aprender, para quem precisa aprender. Gente, precisa aprender, eu falo isso sempre. Nós somos políticos e a política interfere na nossa vida o tempo todo. Então, se a gente não se despertar, a gente não abrir os olhos, né, a gente está cada vez mais indo para as urnas. Eu falo a gente porque eu também estou aprendendo, né? Não sou jornalista de política, estou aprendendo sobre política com as meninas aqui semanalmente. Então a gente vai para as urnas muitas vezes e faz um voto errado por não ter, né, consciência política. Então nós precisamos nos conscientizar, nos alfabetizar em política, tá? Precisamos aprender e aqui no Política e Elas estaremos aprendendo também, inclusive com mulheres e sobre mulheres. É isso, gente. Obrigado, beijão e até segunda-feira que vem. Tchau, gente.